A semana começa com frio em São Paulo. E a preocupação com as pessoas que vivem na rua com seus animaizinhos aumenta. Não tenho família, fui desertado da família desde quando eu era criança, fui rejeitado. É muito difícil ver meus filhos nessa situação. Filho chorando, falando mãe tá frio, eu quero ir embora, eu quero um lugar para ficar. Na madrugada de hoje, mais uma moradora de rua foi queimada enquanto dormia em Linhares, no Espírito Santo. Ações violentas e assassinatos de pessoas que vivem nessa situação também ocorreram nos últimos dias no Distrito Federal, em Mato Grosso do Sul. A tela de uma cena chocante, extremamente revoltante. É um morador de rua que está sendo espancado, agredido com diversas pauladas. Isso aconteceu na cidade de São Vicente. Eu vou acionar o Pietro. Você vai ver agora imagens exclusivas de um homem que teve seu corpo queimado durante uma discussão com outro homem em situação de rua. Meus amigos telespectadores, você já vê as imagens aí, ó. Isso foi na tarde de ontem, na Zona Norte aqui de Natal. O vídeo mostra o momento em que ele joga um líquido de fácil combustão e coloca fogo. A reportagem... No Brasil, uma triste realidade persiste nas ruas das grandes cidades. As agressões contra pessoas em situação de rua. Esses indivíduos, que já enfrentam enorme dificuldade para sobreviver, frequentemente sofrem violência brutal e constante. Isso não só desrespeita a dignidade deles, mas também vai contra os direitos básicos que a Constituição brasileira e os acordos internacionais garantem. Estudos e relatórios indicam que muitos desses episódios são perpetuados por desconhecidos, amigos, familiares ou até mesmo autoridades públicas. Esses ataques não são apenas uma questão de violência isolada, mas também refletem uma falha sistêmica na proteção dos direitos humanos desses indivíduos, que frequentemente são negligenciados por políticas públicas e pela sociedade em geral. Segundo João, o Brasil registrou ao menos 17.386 casos de violência contra moradores de rua de 2015 a 2017, segundo o Ministério da Saúde. O número leva em conta o caso em que a motivação principal do ato violento era o fato da pessoa estar em situação de rua. Os jovens moradores de rua, com idade entre 15 a 24 anos, são o principal alvo das violências, sendo 38% dos casos. A maioria das vítimas se declara negra ou parda, grupo em que concentra mais de 54% das notificações. Apesar de serem minoria nas ruas, as mulheres são as principais vítimas dessas agressões, sendo 50,8% dos casos, e os outros 49,2% sendo homens. Em 92% dos casos, a violência indicada na notificação do SUS foi física, e os principais prováveis autores da agressão foram pessoas desconhecidas, em 37% dos casos, seguido por amigos e desconhecidos em 33% dos casos, familiares 6%, parceiros 5%. Em 19% dos casos notificados, a agressão ocorreu mais de uma vez. O estudo chama atenção para a alta frequência de lesões autoprovocadas pelas próprias pessoas. Aproximadamente 7% das agressões se enquadram nessa categoria. A violência autoprovocada inclui autoagressões, mutilações e tentativa de suicídio. Segundo uma notícia do Gov, entre janeiro e abril de 2024, a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, por meio do Disque 100, registrou 6.177 violações contra pessoas em situações de rua. O levantamento é do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e revelam um aumento de 24% nas suspeitas de violência contra esses segmentos sociais, na comparação com o primeiro quadrimestre do ano passado. Ainda de acordo com o painel do Disque de Direitos Humanos, em relação ao país, em 2024, o Rio de Janeiro aparece em segundo lugar no ranking nacional, com 696 suspeitos de violação, ficando atrás de São Paulo com 1.964 casos reportados que a Ouvidoria Nacional trouxe dos direitos humanos. Nesse período, as violações mais denunciadas envolvem doença física,
como exposição de risco à saúde, maus tratos e abandono, e agressão física e psíquica. Um exemplo de tortura e constrangimento. Outros casos que acontecem são as pessoas serem queimadas por somente estarem em situação de rua. Os dados que a gente mostrou, que a gente separou agora, nos faz compreender a gravidade dessas situações, sendo fundamental considerar o contexto de extremamente vulnerabilidade que essas pessoas vivem, sem acesso adequado a serviços de saúde, segurança e proteção social. Elas estão particularmente expostas a abusos que frequentemente resultam em lesões físicas e psíquicas. Em muitos casos, como revelam os dados do SUS, essas violências se repetem, criando um ciclo contínuo de sofrimento. Esse cenário reflete um profundo desrespeito aos direitos humanos garantidos pela Constituição brasileira, como o direito à vida e integridade física, além de compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. A indiferença social e a falta de políticas públicas eficazes perpetuam essa violência e exclusão que essas pessoas vivem. Portanto, exigimos que todos respeitem a vida das pessoas que estão em situações de rua. Iremos promover uma conscientização social sobre a vulnerabilidade dessa população e sobre os mecanismos de denúncia, como o Disque 100, que é um canal de denúncia de violação dos direitos humanos do nosso governo. O serviço é gratuito e funciona todos os dias, 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive feriados, e pode ser acionado pelo site oficial, como atendimento na Língua Brasileira de Sinais, e também pelo WhatsApp, garantindo sua proteção e a dignidade das pessoas. Somente com uma abordagem integrada, que inclua ações de saúde mental e proteção social, segurança, será possível combater a violência e assegurar que todos, independente de sua situação, tenham os seus direitos respeitados. A construção de uma sociedade mais justa e igualitária depende da nossa capacidade de enfrentar e erradicar essas formas de violência, que infelizmente ainda são uma realidade para muitos brasileiros.